Salmo 143. Nós vamos ver aqui um salmo de Davi, algo que Davi expressou na palavra. E hoje eu senti de Deus de trazer esta leitura para início. Davi, Salmo 143, ele faz uma súplica. Sabe o que é súplica, né, irmãos? Ele faz uma súplica ao Senhor. Aqui a Bíblia, na minha Bíblia está escrito assim o tema: súplica por libertação. Libertação. Davi faz uma súplica, num salmo de Davi, ele diz assim, versículo 1: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Mas eu quero agora que você preste atenção nesse versículo 3. Aqui ele diz assim: pois o inimigo me tem perseguido a alma. Oh Deus. O inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Agora olha o versículo 4, o que ele expressa. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o meu coração se vê turbado. Jesus. Esse negócio de cura da alma, queridos, não é de agora não. Isso aqui, ó, Davi já dizia isso para o Senhor. Davi já passava por aflições interior dentro dele, por guerras internas dentro deste homem. Mas lendo este Salmo 143, eu vejo aqui a grande saída. Qual é essa grande saída, pastora Silvia? Diz assim, versículo 6: a ti, Senhor, levanto as mãos, a minha alma anseia por ti como terra sedenta. O porquê que você veio nessa campanha? Por que você está aqui numa noite fria como esta? Você está aqui porque você disse para o Senhor: Pai, eu preciso de paz para minha alma. Eu preciso, Senhor, de forças em meu interior, sim. Aleluia. Nós estamos juntos aqui estudando isso, porque o que o Senhor está dizendo, Davi disse para ele: olha, a minha alma está terrível, o inimigo está perseguindo a minha alma, eu estou em turbulência, a minha alma está gritando, dentro de mim está um terremoto terrível. Mas aí ele diz: eu levanto as minhas mãos para ti, Senhor, porque a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Reconhecermos Deus, Ele é a solução, Ele é a saída, Ele é a resposta para você e para mim, aleluia. Uma alma curada em Deus, uma alma em equilíbrio no Espírito de Deus, no Senhor, este é o segredo, é buscar em Deus. E Ele diz assim: dá-te pressa, Senhor, em responder-me, meu espírito desfalece, não me esconda a tua face. Olha o que Ele diz aqui. Para sermos curados em nossas emoções, precisamos enfrentar a batalha mais sangrenta, que é dentro da nossa alma. Que às vezes teu coração sangra, né? Às vezes a nossa alma sangra, de tanto que dói. Oh meu Deus, tanto que dói lá dentro, por decepções, por frustrações, por medo, por tristezas, por notícias. Então o Senhor está dizendo: você precisa enfrentar uma batalha interior. Existe uma guerra dentro de nós, lá dentro da nossa alma. E infelizmente, muitas pessoas estão doentes no mundo, muitas pessoas doentes da sua alma, porque as pessoas acham que esconder o que sentem e viver uma vida mentirosa para ela mesma é mais fácil. As pessoas vão vivendo por viver, e mesmo na casa do Senhor, queridos, a gente vai fazendo a obra do Senhor e vai vivendo, e vai colocando tudo debaixo de um tapete dentro da nossa alma, as questões que precisam ser levadas diante do Senhor. Deus está dizendo aqui: se você quer ser curado em sua alma, você precisa ser verdadeiro com Deus e com você. Aleluia. Davi estava sendo verdadeiro com Deus aqui. Davi estava falando para ele: eu vou morrer, a minha alma, o diabo já está acabando com a minha alma, Deus. Ele estava falando aqui. Ele estava dizendo aqui. A angústia era tão grande que Davi estava enfrentando. Então o Senhor está dizendo: olha, primeiro passo de sermos curados,
Seja verdadeiro com Deus e com você. Não vire as costas para os seus problemas. Seja verdadeiro com o Senhor. Nós vemos na palavra de Deus a história do filho pródigo. O filho pródigo foi verdadeiro com ele. Ele estava descontente. Ele chegou no pai e disse: pai, dá-me a minha parte da herança que cabe a mim, porque eu quero viver minha vida. Eu não estou legal mais aqui em casa, eu não quero mais ficar aqui. Quero conhecer o mundo, quero ter experiências na minha vida. Dê-me a parte da minha herança. A Bíblia nos mostra um jovem que estava insatisfeito, queridos. Ele estava insatisfeito, ele ainda não cabia mais viver em família ali. A Bíblia nos fala de um moço que chegou no pai, pedindo para o pai assim: olha, eu vou embora de casa, dê-me a minha herança, porque eu quero viver a minha vida. Na verdade, aquele moço, quando você lê toda a história, ele já estava fora de casa mesmo antes de sair. Ele não tinha mais comunhão, ele não comungava mais com o pai, ele não tinha mais prazer de morar com a família. Ele já estava fora antes dele sair daquela casa. É isso a palavra que o Espírito Santo está dizendo. Às vezes a gente está tão fora e achando que está tão dentro, queridos. Então o Espírito Santo nos fala desse filho pródigo. Ele foi verdadeiro com o pai. Ele disse: eu quero ir embora, não quero mais viver em família aqui. E ele foi verdadeiro com Deus também, no momento. A Bíblia diz que ele passou os piores momentos da vida dele, a pior decepção que ele teve, as perdas que ele teve ali, com toda a herança que ele havia recebido. Mas a Bíblia diz lá em Lucas capítulo 15, acho que, se não me engano, no versículo 17, ele diz assim, que ele caiu em si. Oh, glórias, aleluias. O segredo de toda a virada da vida deste moço está aí no versículo 17. Diz assim o versículo 17: e caindo em si, pensou: vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão a ele. Oh, irmãos, meu Deus. Cura, liberto para libertar e curado para curar, é quando a pessoa entende o que ela tem que fazer. Mas ela só não entende, ela faz, ela obedece. Quantas pessoas o Espírito Santo fala, retorna, volta, peça perdão, faça isso, e às vezes o orgulho da gente aprisiona. Às vezes o orgulho, a arrogância, o ego, nosso direito de razão. Às vezes você diz: eu tenho tanta razão, pastora, eu tenho razões por estar desta forma, agora eu vou ter que voltar. Voltar significa abrir mão das minhas razões. Voltar significa abrir mão da certeza que eu tenho de que eu fui traído, de que eu fui passado para trás, sei lá. Então o Senhor diz aqui o segredo desse filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, ele diz, o moço falou, caindo em si, ele disse: eu preciso voltar. Se o Senhor diz é voltar para a presença de Deus, querido, a pior coisa que existe, irmãos, é você reconhecer que está errado e ter que falar que você estava errado. Ai, Jesus, a pior coisa que existe para nós, por causa do orgulho, por causa da nossa razão, né, cheio de nossos achômetros, meu Deus, é você voltar e falar: eu errei, você estava certo, estou aqui. Muitos, por não ter a alma curada em Deus, não conseguem fazer isso. Quantos estão entendendo? Diga aleluia. O filho pródigo falou assim: eu pequei. E ele reconheceu, ele diz: eu pequei contra Deus e contra meu pai. Ele caiu em si, ele disse, o que eu disse? Se você quer ser curado em sua alma, você precisa ser verdadeiro com Deus e com os outros, com você mesmo. Ele foi verdadeiro com ele, porque ele reconheceu que ele fez a maior burrada da vida dele, perdeu toda a herança dele. Ele foi verdadeiro com Deus: pai, eu pequei. E foi verdadeiro com o pai: irei até meu pai e pedirei perdão. Oh, aleluia, Jesus. Oh, glórias. Deus não quer para nós uma vida de faz de contas. Deus não tem para você uma vida de faz de contas. Deus quer você inteiro, liberto para libertar e curado para curar, aleluias. Lá em Jeremias 29, versículo 13, uma palavra tão linda, tão forte. O Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Diga: todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscardes de todo o vosso coração. O que significa esta frase, com todo o vosso coração? Significa assim, com toda a vossa vontade. Irmãos, se há uma coisa, eu já disse isso aqui nesse altar, se há algo que Deus fez e que trouxe tanta perda para o reino, você vai concordar comigo. Se há algo que Deus fez e que trouxe muita perda para Ele e para o reino, sabe qual é? A decisão, a sua decisão, o seu livre-arbítrio. Quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem, queridos, olha só o que Deus está falando aqui para nós. O direito de você escolher, meu Pai Celestial. Isso é forte, porque quantas pessoas escolhem então viver longe do Senhor? A nossa vontade. Às vezes você luta contra a sua vontade. Às vezes é uma guerra interna na nossa alma e no nosso espírito. A carne e o espírito guerreando. A sua vontade não é para ir para aquele lado que Deus está mandando. A tua vontade não é fazer o que o Espírito está falando. A tua vontade, às vezes você fica naquela luta, naquela guerra. Então o Senhor diz, buscar-me-eis, mas só vai me achar quem me buscar de uma forma, de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, mas quando for de coração inteiro, de coração verdadeiro, com toda a sua vontade. Significa o quê? Buscar com toda a sua vontade. Quando sentirmos este desejo, nosso coração começa a ser um lugar fértil, onde coisas vão sendo consertadas sem nem mesmo serem mencionadas. Aleluias! Você fala para o Senhor, meu Deus, eu quero você na minha alma, como Davi disse. Davi estava chorando, ele estava sendo perseguido por homens, ele estava sendo perseguido por inimigos, ele sabia que o diabo queria acabar com ele, desfalecê-lo na alma, mas ele diz assim, eu levanto as minhas mãos, Senhor, porque a minha alma anseia por ti como terra sedenta. Ele sabia que a única saída dele era a presença de Jesus, de Deus. Buscar-me-eis e me achareis quando vier com todo o teu coração, ou seja, com a tua vontade. Deus, eu estou lutando contra a minha vontade, mas eu venho diante de ti declarar, eis-me aqui. Eu trago a ti, Senhor, este meu coração, esta área da minha vida. Quantos estão entendendo? Diz amém. Deus está dizendo, precisamos ser corajosos para sermos curados e libertos emocionalmente. Porque é nesse processo que você começa a receber equilíbrio, cura para a tua personalidade, equilíbrio para as tuas vontades, sabedoria de Deus. É nesse processo que você vai sendo confrontado nas tuas dores. É nesse processo que o Senhor vai te olhando, te confrontando aqui. Ele vai jorrando a luz do Espírito Santo onde estava escuro e você não enxergava. Aí Ele vai mostrando. É onde você começa a olhar para dentro de você mesmo. É onde o Espírito Santo começa a falar com você e olhar para dentro de você. O processo de cura, queridos, é quando Deus começa a falar e você vai parando de sentir aquela culpa maldita que o diabo lança. E aí o Espírito Santo começa a mostrar você mesmo. Por que, pastor, a culpa? Porque uma pessoa que não é curada, queridos, é tão fácil culpar os outros pelas nossas desgraças. Ai, como é bom você achar um culpado. Quando tua alma está inquieta, quando a tua alma é tremendo, eu preciso de um culpado, Deus. Isso é fácil a gente achar. Então Deus está dizendo, primeira coisa, você para de culpar e começa a olhar para dentro de você. Oh, Jesus. Deus nos quer curados, mas nós precisamos querer nos curar também. Aleluias! Oh, glórias! Você precisa dar resposta para Deus. Dar respostas para o Senhor. É isso que Ele está dizendo. Amém. Eu quero falar com você aqui, nesse tema aqui muito forte. Talvez você entrou nesse culto hoje, nessa campanha, com algumas áreas da sua vida todas desgovernadas. Então diga assim, eu vou tomar as rédeas das minhas emoções. Aleluia. Sabe que o inimigo luta contra nós? Ele luta fazendo você se sentir vítima. Pior arapuca do inferno é nos fazer sentir vitimizados. Sentirmos vítima das coisas que vivemos. Nos sentirmos vítimas da história de vida que tivemos. Esse aí é ataque do inferno. Então o Senhor está dizendo assim, olha, sempre vai ter na vida de um ser humano, de uma pessoa, os problemas.
Sempre vai haver situações, queridos. A Bíblia diz: no mundo você vai ter aflições. Mas Jesus diz: tem de bom ânimo. O que é ânimo? É paz. É equilíbrio, aleluia. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor diz: no mundo você vai ter tribulação. No mundo você vai ter momentos de lutas. Nós vamos ter sempre problemas, queridos. Às vezes de menores situações, outros maiores. Mas sempre você vai ter uma situação ou outra. Esta é a vida aqui nesta terra. Então o Senhor diz assim, ó: todas as vezes que você enfrentar lutas, quando chegar tribulações, você vai ter duas estradas diante de você. Todas as vezes na tua vida que você tiver momentos de lutas e tribulações, vai aparecer duas estradas diante de você. A primeira se chama crise, diga crise. E a segunda, diga crescimento. Aleluias! Sempre que nós enfrentarmos algo diferente, novo, difícil, uma luta, uma situação, vai abrir duas estradas diante de você. Uma é crise e a outra é sofrimento. Pastora, como saber se eu vou me sentir vítima ou um sobrevivente da situação? Como faço, pastora? Queridos, em tudo na nossa vida Deus nos ensina. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito a que foi chamado. Então, como eu faço para saber se estou me sentindo vitimizado? Vamos lá. Vítimas, pessoas que se sentem vítimas, sempre procuram culpados e encontram neles uma justificativa para não assumir as rédeas da sua vida. Se você sempre encontra um culpado porque algo não deu certo com você, esse é um sintoma de uma vítima. Sempre tem o desejo de punir alguém pelo que viveu. E muitas vezes as decepções vêm das pessoas que mais amamos, familiares ou pessoas que estão muito próximas a você. Sentem pena de si mesmas, acreditam que nasceram para sofrer e que precisam se conformar com isso. Se você algum dia sentiu pena de si mesmo e falou: eu nasci com essa sina, sei lá, eu nasci, vou sofrer assim, não vou ser feliz nunca. Então esse espírito de vítima está sobre ti. Não conseguem enxergar o futuro porque vivem no passado. Ela não consegue ver que o Senhor tem um horizonte, um novo horizonte, uma vitória, uma palavra plena, uma palavra rema, como o pastor Odinei disse. Não consegue. Ela está aprisionada naquele passado. Ela está presa ali naquela situação, né? Ela acostumou tanto com as feridas que tem medo da cura. Você sabia que tem pessoas que têm medo de serem curados na alma? De serem confrontados nas suas dores, nos seus medos, nas suas... Tem pessoas, ela acostumou tanto com a sua ferida, ela tem medo da cura. Por quê? Porque se tirarem as suas queixas dela, não vai sobrar nada. Ela construiu a sua vida, seus relacionamentos nessa base, sempre achando que é abandonada, sozinha, triste, sempre achando que não tem sorte, que é infeliz, sempre achando que tudo fazem com ela. Como assim, pastor? Exemplo, você já imaginou o cego Bartimeu? O cego Bartimeu, toda a vida dele foi construída em cima de um estigma. Ele vivia de esmolas. A Bíblia diz que aquele cego Bartimeu vivia de esmolas. Há anos ele ficava ali num lugar, passava as pessoas e ele pedia as esmolas. Aquele homem era acostumado, a vida dele foi construída em cima daquilo, porque ele era cego, né, de nascença, diz a palavra. Então Jesus curando este cego, ia voltar a alegria de ver, ele ia voltar a alegria da vida, porque ele ia ver, oh glórias, ele ia passar a enxergar, ele não teria mais a vida dele só na escuridão. Já pensou, queridos? Não, mas a cura de Jesus para ele significava o quê? Alegria em poder ver. Mas só isto? Não. Sabe o que a cura do cego Bartimeu também implicava? Uma consequência. Ele não teria mais motivo para viver pedindo esmola. Agora ele tinha que trabalhar e se esforçar. Então o Senhor às vezes quer curar a gente, mas a gente está tão acostumado a viver de esmola daquela área da nossa vida.
A gente está tão passivo, vivendo ano após ano, meses após meses, e aquela situação da nossa vida confortável não muda. Aí o Senhor fica olhando, sabe por quê? Que às vezes a gente não tem o interesse de fazer um balanço e de virar a mesa, porque tem momentos, irmãos, que virar a mesa é saudável. Virar a mesa dentro de nós, falar basta, chega. Porque nós estamos acostumados a mendigar, às vezes mendigar amor, mendigar carinho, às vezes mendigar o Espírito Santo. O Senhor está dizendo, por que viveis de migalhas? Porque a tua nova postura de curados para curar agora, Deus fala assim, agora você vai sair, vai ser instrumento de cura para outros. Deus não vai te curar sem propósito, irmãos. Oh, Jesus de poder. Deus não vai nos libertar sem propósito. Tudo há um propósito. Glórias. Eclesiastes 3 diz, há propósito de Deus em todas as coisas na nossa vida. Aleluias. Então o Senhor vai te curar, você não pode mais ficar como um cego que vivia de esmolas, que aquela área da sua vida você não enxergava. Não, o Senhor espera mudanças. O Senhor espera que você se levante, sacuda o pó, erga os olhos para os céus e diga, Pai, manda para mim os comandos agora, as estratégias. Eu quero mudança, Pai. Quero viver a plenitude da tua vida nesta área que eu estou vivendo. Diga aleluias, querido. Voltar a enxergar para aquele cego traria também isso. Ele não podia mais viver de pedir esmolas. Ele não era mais cego a partir de agora. Ele não podia mais ficar ali. Agora ele teria que lutar pela vida dele, batalhar pelo pão dele, sair alegre, trabalhando como outros. E há pessoas que preferem ficar nas suas dores, curtindo as suas tristezas, suas recordações penosas. Não é assim? E vai falando. Deus está dizendo assim, às vezes o inimigo ele quer te fazer você ficar aprisionado e não dar atenção para aquela área da sua vida que pode ser livre e abençoada. Muitos não permitem mudanças, serem curados, parece duro, mas é verdade que existem pessoas que não querem ficar bem, porque este mal é a maneira que ela encontrou para suprir a carência dela. Às vezes a pessoa tem lá um casamento difícil, um marido complicado, um esposo, um cônjuge, e você tem orado, e você tem falado, meu Deus, esse marido aí, esse homem não dá, é um tropeço na minha vida, é um empecilho no meu caminho. Quantas coisas eu poderia estar fazendo se ele entendesse o Senhor, se ele entendesse o que Deus está falando. E às vezes a gente vai, sabe, só que aquela reclamação você já acostumou com aquilo. Há coisas na vida você já acostumou. Sabe que nem aquela pessoa que quando vem para Jesus e muda o palavreado, a maneira de falar. Então quando era lá atrás, vivia falando, ai nossa, você já sabe, Nossa Senhora. Aí quando entrou para Jesus, tem um novo palavreado, tem as palavras da palavra, as Bíblia. Então a gente ensina, agora mudou a forma de se expressar, de falar. Mas parece que é tão hábito que vai saindo. Não é assim? Às vezes você conversa com a pessoa fala, ai, saiu de novo, não quero falar, pastora. Assim é algumas áreas. A pessoa está mal, mas ela prefere ficar assim. Ela fica assim porque é a maneira que ela encontrou de suprir a carência da alma dela. A pessoa quer atenção o tempo todo. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Mas Deus está bradando nesta noite. O Espírito Santo está bradando. Todo sintoma da nossa vida de rejeição, de alma conturbada, o Senhor quer curar e libertar. Diga amém. Porque quando você tem uma alma turbulenta, o teu crescimento emocional, o teu crescimento com Deus não acontece. Porque a tua alma não deixa. O crescimento emocional é interrompido quando a pessoa ela sustenta essas coisas dentro dela. O Espírito Santo quer que você seja maduro, mas aí sabe o que acontece? Esta alma vai bloqueando esse crescimento. A alma não deixa você crescer em Deus. A alma não permite você crescer no Espírito. Porque crescer no Espírito é abrir mão desse comportamento, é abrir mão. Não posso mais suprir as minhas carências da minha alma, Senhor. O que eu disse aqui na semana passada, se você quer matar algo que não é bom para você, o que você tem que fazer? Pare de alimentar isso.
Pare de alimentar. Então o Senhor está dizendo, tem pessoas que preferem morrer e continuar vivendo nessas carências delas, suprindo isso. O Espírito Santo está dizendo, toda vez que você não entende que a unção de Deus quer te libertar, o teu crescimento emocional é interrompido, a tua alma bloqueia esse crescimento. Então o Senhor está dizendo, quando você começa a ter esse sentimento, você precisa lutar, aprender de Deus, se amar, pedir ao Espírito Santo, meu Deus, me dá alegria, seja feliz consigo mesmo, aleluia. Comece a fazer um balanço na tua vida, comece a tomar de volta as rédeas da tua vida, as rédeas que o inimigo fez bagunça. Pera lá, Satanás, eu tomo de volta na unção de Deus, na autoridade do Filho de Deus, eu tomo de volta essa rédea aqui nas minhas mãos. Não vou mais ser desgovernados emocionalmente nesta área. É isso que o Senhor está dizendo aqui. Não podemos ser, queridos, desgovernados emocionalmente, como cavalos desgovernados. Pensa comigo nessa cena. Cavalos desgovernados correndo sem direção. Você está andando um monte de cavalos sem direção, correndo ali perto de você. Está colocando em risco a sua vida. O que significa esses cavalos desgovernados? Suas emoções. Nosso emocional. Quando ele está desgovernado. Quando ele está desgovernado, é como cavalos vindo na tua direção. Muitos cavalos. Então o Senhor está dizendo, quantas pessoas estão confusas. Quantas pessoas com confusão na mente. Deus está falando, você precisa começar a decidir, ouvir Deus, chegar em Deus e falar para Ele, Senhor, eu preciso sim ser transformado, eu tenho sim hábitos que precisam ser mudados, Pai, fazer como Davi, Senhor, o inimigo está preteando a minha alma, Senhor, e não deixar passar, vai deixando passar os dias. Quando você detecta uma fraqueza no seu caráter, quando você detecta algo que é difícil e complicado para você realizar, você tem que fazer como Davi, eu levanto as minhas mãos, Senhor, diante de Ti, a minha alma tem sede de Ti, a minha alma precisa de Ti, Senhor. Sermos sinceros conosco e com Deus, é isso que o Espírito Santo está dizendo, se conhecer a si mesmo. Por isso que eu disse, você precisa ser feliz. Pastora, a vida é tão difícil. O que sobrou para mim, eu obedeço a Deus. Mas felicidade não, queridos. Jesus morreu na cruz para te dar paz e vitória e felicidades. Alegria da salvação, alegria da salvação. Quem éramos nós? E hoje você tem Jesus Cristo, o bem mais precioso da sua vida. Aleluias. Vou cantar aquele louvor. Muito mais que milionário, muito mais que milionário, Cristo já me perdoou, com seu sangue me lavou, me fez mais que milionário. Aplauda o Senhor. Jesus, você é mais do que milionário, irmãos, aleluias. Às vezes o diabo põe uma visão errada dentro de nós e nós não temos motivo de sorrir. Aí parece que você só vê na tua vida dificuldades. Queridos, em nome de Jesus, cuidado com a frustração, queridos. Combata isso dentro de você, combata isso. Não passe a mão no seu ego, não passe a mão na sua alma ferida, mas vá diante do Espírito Santo de Deus e grite diante de Deus, a minha alma tem sede de Ti, ela precisa de Ti, Senhor. É isso que o Espírito Santo está dizendo. Oh, glórias, aleluias. O Senhor está falando isso para mim e para você, amém? E é possível, irmão, se você tiver manutenção em Deus, falando com o Espírito Santo, orando ao Senhor, levando as tuas causas, levando as tuas frustrações aos pés de Jesus, trazendo as suas frustrações ao altar de Deus. Ontem eu estive numa consulta médica, uma ginecologista que eu fui primeira vez, e ela foi ver meus exames, olhando meus exames de sangue e tudo, e ela disse, nossa, a senhora já está na menopausa? Eu já há 3 anos. Quantos anos a senhora tem? Eu 51. Olha, teus exames não estão bons não, viu? Está tudo muito baixo, está tudo caindo aqui. E ela falando comigo, ela diz, a sua serotonina, uma coisa assim, ela falou, está baixíssimo.
eu não estou entendendo, ela disse. Por muito menos eu tenho mulheres com exame muito melhor do que o teu, em depressão. E eu vejo você tão feliz, você chegou aqui na minha sala, eu vejo no teu rosto. Aí eu tive que falar, né? Doutora, mas você não conhece quem eu tenho. A consulta durou 2 horas e 50 minutos. Quase 3 horas eu fiquei naquela sala. O Odinei já tinha dado, né? Que o Odinei me deixou lá, ia passar para me pegar, já tinha dado um monte de volta lá na... Meu Deus! E eu disse, ela falou, eu não sei como você não está depressiva, porque a sua serotonina está lá embaixo. Diz que é o que dá alegria, né? Essa coisa que a gente tem. Porque existe depressão orgânica, né? Física. E eu dizia para ela, doutora, eu faço tudo em casa, eu tenho uma alegria de cozinhar, de fazer, e comecei a explicar, e aí eu vi como é possível nós sermos felizes. Se você buscar esse Deus e dizer, Senhor, meu corpo físico está cansado, mas eu sei, é em Ti, a minha esperança e a minha paz está em Ti, aleluias, aplauda o Senhor, queridos. É só Ele, é só Ele. Oh, aleluias. Oh, glórias. E aí ela me disse, tem que fazer reposição hormonal, a senhora tem que fazer. Eu falei, vamos fazer tudo que precisa. Eu falei para a médica, vamos fazer. Então, irmãos, é isso que o Espírito Santo está dizendo. Às vezes, por muito menos, você faz bico, fica bicudo, e fica reclamando com Deus, e Deus só do céu olhando, e Deus olhando. Queridos, eu sou muito... Como eu poderia dizer aqui? Como eu sou ministra de cura interior, né? Deus me deu esse chamado. Então eu me confronto. Eu me avalio constantemente, queridos. Pastora, assim não tem problema, está sempre sorrindo. Opa! Se eu te falar os níveis dos meus problemas, irmão, não posso aqui. Não, mas eu vou diante de Deus, sabe, quando a frustração bate na minha alma, quando o medo vem, quando a incerteza vem, aí eu corro diante do Senhor, eu vou diante do Espírito Santo, eu digo, Senhor, eu encho a minha alma com a Tua presença, e eu começo a orar em línguas, eu começo a declarar a palavra de Deus, mas eu não passo a mão em mim, eu começo a dizer, Pai, meu Deus, eu te peço perdão, porque eu estou reclamando quantas pessoas, Pai, tem situações piores, que estão em situações difíceis, meu Deus, irmãos, vamos parar, vamos ser crescidos. Às vezes você reclama de algo e você se entristece. Aquela tristeza rouba a tua paz, a tua alegria de caminhar, de ser uma pessoa inteira diante de Deus e nessa terra. Uma pessoa feliz com Jesus, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que entra mesmo ali para vencer com Deus. Às vezes você se abate. Faça isso com você mesmo. Confronte a tua alma. Confronte teu coração. Eu me lembro uma vez que a gente foi, pastora Vera Luquezzi, cadê a pastora Vera Luquezzi? Ali atrás. Pastora Vera Luquezzi, ela trabalhava no GRAAC, né, pastora? Trabalhou por uns 3 anos, né? 4 anos. Trabalhou no GRAAC como voluntária. E uma vez eu tive a experiência de ir lá e passar algumas horas só no GRAAC, Hospital de Câncer Infantil, não é isso? Oh, queridos. Eu olhava aquelas mães com os filhinhos ali do lado, com a remédio químio na veia. Eu olhava aquelas crianças. Oh, irmãos, às vezes você precisa de um choque de realidade. A gente precisa de um choque de realidade. Às vezes a gente está muito mimado. Essa alma aqui começa a gritar. Que problema você tem? Você está vivo. Você tem a vida de Deus, você tem a paz de Jesus dentro de você. Você tem a chance de continuar a viver e trabalhar e refazer aquilo que precisa recomeçar. Quantos estão entendendo? Diga aleluias. Quantas pessoas em situações no hospital, sem uma chance de vida, é verdade ou não? Às vezes a gente precisa dar um choque na nossa realidade, ir visitar, ir num hospital e ver a situação, a gente fica reclamando. Ai, fulano falou de mim, fulano foi injusto comigo. Se levantou contra mim uma injustiça, uma difamação na igreja. Porque meu parente fez. Porque... Irmãos, curados é isso, queridos. É olhar para Jesus. É ser reais em Deus.
É saber qual é o foco que Deus tem para você. Oh, meu Deus poderoso. É pedir essa cura do Senhor e esse equilíbrio dentro da sua alma. É não permitir o inimigo entrar e tomar a rédea da tua vida. Satanás vem e faz a tua vida uma bagunça, emocionalmente falando, estou dizendo. As tuas emoções. Pois eu já falei isso aqui uma vez, mas eu senti de falar hoje. Pensa na vida do Senhor Jesus, aleluias. O Deus poderoso, o Senhor, que vivia nos céus, poderoso, a vida de Jesus Cristo. Vamos lá para Filipenses capítulo 2. Olha só, Filipenses capítulo 2. Vamos ver o que diz. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, no versículo 5. Olha só o exemplo de Jesus, né? A vida de Cristo, meu Pai, Senhor. A adaptação de Jesus, olha o confronto que ele viveu. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória dele. Aplauda Jesus. Glória a Deus. Olha o exemplo que o Senhor está dizendo para mim e para você. A frustração às vezes vem porque houve uma situação no seu noivado, houve um namoro rompido, houve um desgaste no teu relacionamento, houve uma situação na sua vida que essa tristeza te abateu, te pegou a tua alma, deixou a tua alma fragmentada. Mas a palavra do Senhor está dizendo como fazer, como lidar com essa frustração. Seja real com você mesmo. Vai diante do Senhor. Fala: Espírito Santo, eu estou precisando de um choque de realidade na minha vida, Espírito Santo. Às vezes a gente acha que o nosso mundo acabou. Olha aqui Jesus, aqui a história de Jesus Cristo. Jesus, o Deus, o Filho de Deus, o Deus eterno, vivendo nos céus, glórias. De repente Jesus recebe uma missão, é vir a esta terra. Diga: redução. Redução. Alguém gosta de viver uma redução aqui na vida? Jesus viveu uma redução. Jesus nos céus, na glória, com o Pai, o Espírito Santo, os anjos servindo Ele. Deus diz: filho, eu tenho uma missão. Muitas pessoas estão se perdendo na sua alma por causa do quê? Da frustração, por causa dos problemas, por causa às vezes das realidades que ele precisa enfrentar, que você precisa enfrentar. O problema está com você, é você que tem que resolver esse problema, e você tem que ir em Deus, na força do Senhor. Não deixar o diabo te fazer sentir uma vítima, uma pessoa vitimizada, sempre para baixo, sempre achando uma coitada, um coitado, uma pessoa. Não, é essa a arma que Satanás usa. Jesus, morando nos céus, precisou fazer uma adaptação de redução. Meu Pai querido. Vamos para 2 Coríntios 8. 2 Coríntios, capítulo 8. Olha o que diz. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Às vezes a alma fica tão turbulenta porque está te faltando algo. Pastora, minha situação financeira está difícil. Aí você já entra em crise. Mas a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Olha o que o Senhor está falando conosco, queridos. A Bíblia diz que nenhum filho de Deus mendiga o pão. Nenhum filho de Deus mendiga. O Senhor vai cuidar de você em todo momento da sua vida. Ele vai suprir com certeza toda a sua vida. Mas às vezes o pânico, a alma começa a ficar: Jesus se fez pobre por nós. Vamos para João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Olha o que diz aqui, no versículo
Aqui fala de Jesus, a encarnação do verbo. No princípio era o verbo, João 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, ou seja, Jesus nos céus, na glória com o Senhor. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens, olha só. O Senhor começa a falar aqui, esse texto fala da pessoa de Jesus Cristo. Esse texto de João 1 em diante, até o versículo 14, fala que Jesus se fez homem. E antes dele ser homem, o que ele era, igreja? Diga, Deus, morando nas alturas. Deus morava numa eternidade maravilhosa, queridos. Já pensou quantos metros quadrados tem os céus? Você já parou para pensar quantos metros quadrados a morada de Jesus? Esse céu infinito, a casa de Deus, grande, maravilhosa, indescritível, a Bíblia nos fala. Deus, sendo Criador, se fez uma das suas criaturas, e agora segura na cadeira. A Bíblia diz que ele era homem de dores. Homem de dores. O que o Senhor está dizendo? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, aleluia, como um humano. Que redução de Jesus ali. Na formosura dele, a Bíblia diz que ele não tinha formosura na terra, ele era homem de dores. Homem de dores. Mas o mais importante aqui é aprendermos uma grande lição de vida. Se você souber te conhecer a si mesmo dentro de você, se você souber se interiorizar dentro de você, para a tua nova realidade, às vezes adaptações, irmãos, por pior que seja, você pode transformar essa situação. Diga aleluias. Jesus se adaptou como homem na terra. Oh meu Deus, a qualidade de vida dele era outra. Ele estava limitado agora no espaço e no tempo como um homem comum ao redor dele. Um Deus vivendo nos céus e desceu na terra. Mas a Bíblia diz que Jesus se adaptou, mas não se conformou. A diferença entre adaptar-se e conformar-se começa aqui. Conformar é desistir de promover mudanças. Meu Deus. Conformar é desistir de promover mudanças. Jesus mesmo limitado dentro de uma nova realidade, desceu dos céus. Ele promoveu mudanças no universo. As pessoas ao redor dele corruptos, cheios de enfermidades. Mas ele ensinou valores eternos, curou enfermos, jamais se contaminou com o pecado. Ele não se deixou seduzir pela corrupção existente no mundo quando ele veio como homem. Ele viveu no mundo, mas não como os pecadores do mundo viviam ali. A Bíblia diz que Jesus foi diferente com a vida dele, morte e ressurreição. Ele promoveu salvação de todos aqueles que aceitassem o nome dele. Olha que forte isso. O que é que Deus está ensinando para mim e para você com a vida de Jesus agora? Sabe o que é? Usar a tua sabedoria, usar a tua razão e a fé em Deus, ao invés de se deixar levar pelas suas emoções. Às vezes o emocional fica em frangalhos. O sentimento muitas vezes nos paralisa debaixo de uma autocomiseração. O diabo vem te paralisar, te fazendo, sabe o que, irmão? Improdutivo e inútil. É verdade. Uma pessoa doente na alma, no seu emocional, uma pessoa doente, ela se fecha, ela se torna improdutiva, porque o inimigo corta isso na vida dessa pessoa. Ela se torna improdutiva, ela não consegue avançar. É isso que Deus está dizendo. Esse sentimento muitas vezes de dor na alma, de insatisfação, de guerra interior. Por isso que eu comecei dizendo, há dois caminhos quando você passa por problemas: crise e crescimento. Não deixe a crise te aprisionar. Estou em crise. A gente passa por crises, irmãos, mas você precisa entender isso. Jesus tem o poder para libertar sua alma, seu coração e a sua mente e te fazer livre. É isso que o Senhor está dizendo. Às vezes se torna improdutivo. Quantas pessoas de Deus, pessoas lindas, que o Espírito Santo quer usar. Mas aí veio a dor, veio a situação da vida, veio toda a história de vida dessa pessoa. E o inimigo quis o quê? Eu vou amarrá-la na amargura. Eu vou segurar esta pessoa. A pessoa recusa ser curado na alma. Jesus desceu dos céus para viver a missão dele. Oh Deus poderoso. Você tem uma missão e você não pode parar.
Não podemos parar, queridos. Não podemos parar no meio da estrada. É isso que o Senhor está dizendo. A vida não para. O Senhor está dizendo, você precisa estar de bem com a vida. Você precisa ser uma pessoa que reflete Jesus. As pessoas olharem para você e ver Jesus em você. Refletir a luz de Jesus. Refletir o brilho do Senhor. Pastor, é possível? Essa é possível sim, queridos. Às vezes nós mais remediamos, mas o Senhor diz, você pode prevenir. Você tem o Espírito Santo de Deus. Claro que tem momentos de ira, de raiva, que nós vamos querer chutar tudo que está na nossa frente. Mas quando você está conectado com os céus e com o Espírito de Deus, quando você faz como Davi faz, levanta as mãos para os céus e diz, tem misericórdia de mim. Senhor, eu levanto as minhas mãos, pois a minha alma tem sede de Ti. Ela está sedenta, ela precisa de refrigério. Quando você reconhece que está tudo turbulento dentro de você, e que isso é um perigo, irmão, isso é um perigo. Então você vai para os pés de Jesus e vai falar com Ele. Jesus, eu quero estar de bem com a vida. Eu quero viver uma vida, Senhor. Porque quando você não se interioriza, não olha para dentro de você, não faz as suas, olha para dentro e vê o seu balanço, o seu check-up, querido, isso é devastador. Uma pessoa que vive sempre a mesma vida, passa anos e vem anos, você é a mesma pessoa, você sempre, não, querido. A Bíblia diz, é como a luz da aurora, brilhando a cada manhã, até ser dia perfeito. Pastor Dinei falou aqui, né? Jesus habita em nós, e a boa obra que Ele começou dentro de você, Ele é fiel para completar. O que Ele começou a fazer dentro do teu emocional, dos teus sentimentos. Sermos equilibrados em Deus, equilíbrio, queridos. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, você não olhar para dentro de você, não se interiorizar, não fazer o teu check-up diante de Deus é devastador. Você vai viver naquele mal dentro de você mesmo. Até que chega um dia, você não aguenta mais você. Tem pessoas que recusam consolo. Tem pessoas que recusam. Deus está falando, deixa eu entrar e curar tua alma. Trazer libertação, mudar a situação da sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Estou terminando para orar com você. Tome de volta as rédeas das suas emoções. Como assim, pastora Silvia? Então escute bem isso. Se existem pessoas capazes de te tirar do controle, então você pode responder que as rédeas das suas emoções estão nas mãos dessa pessoa. Se existe alguém ou alguma situação que te tira do controle, isso não, isso se falar comigo, ou fizer comigo, ou acontecer comigo, eu saio do controle, pastora Silvia. Então eu te digo, a rédea das suas emoções está na mão dessa situação. Esta situação te domina as tuas emoções. Nas mãos de quem estão as rédeas do teu emocional? Se existe alguma situação capaz de te tirar do controle, então você pode dizer isto: as rédeas das suas emoções estão nas mãos disso. E se alguém define como você vai agir e reagir no problema, você então não está no controle. Pisou no teu calo? Então você não está no controle com as suas rédeas emocionais. O inimigo sabe as áreas frágeis nossas. Ele sabe a área que tocar e mexer para te fazer bagunça. Então o Senhor está dizendo, como reagimos nos momentos de deserto, determina o que vem depois. Por isso que o Senhor fala isso. Sua reação diante do problema vai definir por quanto tempo você vai estar nele. Quanto tempo você vai estar nele, é a sua reação, queridos. Olha que forte isso aqui. 40 anos o povo de Israel derrotado no deserto. 40 anos o povo ali andando em círculos. Meu Deus poderoso. Por que emoções? Emocional. O Senhor está dizendo, às vezes vem a crise, e você, em vez de entender, pai, eu quero ir para o crescimento, não quero ficar só nessa crise, o sangue de Jesus tem poder, quero crescer, pai. O Senhor diz assim, então você não vai mais estar desestabilizado, não vai desabar tuas emoções, porque eu estou entrando no controle agora. É possível retomar o controle, queridos. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz em Provérbios, que até cavalos desgovernados obedecem quando alguém assume as rédeas. O cavalo pode estar desgovernado, você puxou a rédea do cavalo, ele obedece. Então o Senhor está dizendo, volta ao caminho.
é voltarmos ao caminho. Aleluia, Senhor. Deus está dizendo, volta. Rompa com as lembranças amargas do teu passado, as reações de descontrole diante das lutas, a palavra às vezes que sai da nossa boca. Meu Deus, irmãos, olha em João 6, oh meu Deus, hoje eu estava lendo esse versículo, todos ouçam isso, olha lá, o que está escrito ali? Vamos ler em voz alta, todo mundo, vamos lá? Respondeu-lhe Jesus, não murmureis entre vós. Jesus poderoso. Problema de alma doente é isso, queridos. Nossa boca. Jesus falou para os discípulos, parem de murmurar entre vocês. Parem de falar que vocês não devem falar. Alma conturbada, doente. Retomar o controle é isto. Romper com tudo isto. Oh meu Deus, romper. Falar, Senhor, me ajuda a superar toda a situação na minha vida. Eu quero, Jesus, esta paz, Senhor. O que significa superação no dicionário? Vencer, dominar, livrar-se, remover, ultrapassar, exercer. Se tem uma área da sua vida que precisa de cura emocional, precisa de cura interior, libertação, pare de alimentar ela. Ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai fazer você sentir assim dentro de você, mas ela não vai resistir muitos dias, não. Ela vai morrer esta área, porque você vai parar de alimentar. Oh, glórias! Olha o que o Senhor está dizendo: vencer, dominar, livrar-se, remover, ultrapassar, exercer. Às vezes o inimigo fala, chegou teu fim. Quando você pensa que chegou no teu limite, Deus fala, não, você ainda pode produzir mais, venha na minha presença. Eu te encho de paz, te dou alegria, oh aleluia. Quando você pensa que acabou, às vezes você fala, isso aqui não tem mais jeito. Você descobre que só está começando, porque o Espírito Santo veio e te retomou, te reforçou, te renovou, te deu ânimo, te deu alegria, aleluia, Senhor. Aquele versículo que diz, subir com asas como águia, meu Deus, queridos. Correr e não cansar, caminhar e não se fatigar, isso aqui é para nós. Quando você pensa assim, Deus, eu não aguento mais, minhas emoções tá ferida demais. Deus fala, aguenta assim, eu pego na tua mão, vem cá, eu te ajudo. Porque você faz como Davi, levanta as mãos para os céus e diz, tem misericórdia do meu interior. Então agora, terminando aqui, eu quero só falar aqui o que você precisa fazer para uma alma curada. Nós vamos falar aqui então, um manualzinho. Tenha um foco e se ocupe. Olha só, não deixe a sua mente vazia. Comece a ler a palavra do Senhor Jesus. Você que está com caneta anotando, olha, o apóstolo Paulo diz em Filipenses 3, 13 e 14: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial em Deus, em Cristo Jesus. Nos momentos, você vai lembrar disso, das suas batalhas, sempre lembre, opa, crise ou crescimento? Eu quero é crescimento, Jesus. Não quero permanecer nessa crise, não. Quantos estão entendendo? Diga aleluias. Comece a orar 3 vezes ao dia. Faça uma oração 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, abençoando o seu dia, profetizando coisas boas. Comece a abrir a tua boca. E quando a tua alma estiver ferida, doída, aí você vai trazer o choque de realidade. Oh Deus, quantas pessoas que estão lá debaixo de um viaduto, sem uma casa, sem uma cama. Quantas pessoas estão morrendo nesse frio porque não tem uma família. Você começa a trazer o choque de realidade, queridos. Oh Deus, estou andando, eu tenho um ovo, uma comida, eu tenho uma casa, eu tenho pessoas, eu não estou no hospital de câncer com um filho, um parente aqui morrendo nas últimas. Traga o choque de realidade para você. Às vezes nós deixamos a alma gritar e chorar por coisas tão pequenas que Deus fica do céu olhando e dizendo, eu estou levantando um exército de homens e mulheres guerreiros, aleluias. Por isso, queridos, Deus me deu esse tema e a palavra é forte que o Senhor me deu. Venha receber sabedoria e ousadia para ativar neste novo tempo da sua vida. Infelizmente, o ano é profético, o ano é de romper, glórias a Deus, mas infelizmente estou vendo muitos guerreiros fracassarem por causa da alma gritando.
por causa das emoções perdidas. O Senhor está dizendo: acorda, povo, desperta, desperta, fecha com Jesus. O inimigo vem trazer frustração, decepção. Você vai olhar para os céus e dizer: Senhor, eu tenho a maior herança, eu sou mais do que milionário. Eu tenho Jesus, eu sou mais do que milionário, aleluia, Senhor. Desafia você mesmo, irmãos, desafia. Ai, estou com medo de morrer, desafia. Diga: por que eu estou com medo da morte? Morrer com Cristo é viver. O inimigo, quando vê alguém falando isso, ele fala: esse aqui eu não posso. Porque eu quero aprisionar no medo de morrer? Eu não posso, porque já falou, já declarou que se morrer está bem. Meu Deus, poderoso. Tenha desafios, sugira desafios para você, novidades. Olha só o que o Senhor está dizendo, sabe? Não entre nessa coisa, desculpa, dentro da tua alma, não, tenha desafios. Fala: Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, aquilo que eu não conseguia fazer, eu vou fazer. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Leia Filipenses 4:8, anota aí, Filipenses 4:8. Tendo foco e se ocupando, anota esse Salmos 27 aí. Arrisca também aí na sua Bíblia, ou anota na capa da Bíblia, queridos. Quando algo eu preciso ler muito, eu anoto tudo aqui na frente, na primeira folha da minha Bíblia, né? Salmos 27 diz assim, olha, Salmos 27:14, isso aqui você tem que declarar todos os dias, tá bom? 27:14 diz assim: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor, aleluias, oh glórias. Todos os dias você diga isso, quando tua alma estiver turbulenta, quando estiver tudo gritando dentro de você, quando parece que o teto vai desabar. Ui, Deus, parece que a coisa está caindo. Ah, é? Então, peraí, diabo, eu vou te dar uma resposta boa para você e para a minha alma. Tenha bom ânimo, espera pelo Senhor, fortifica o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Oriabachai, anota isso aí. Filipenses 4:8, também você vai declarar. Filipenses 4:8. Vamos ver aqui o que diz Filipenses versículo 4, capítulo 4. Quem leu, quem chegou, pode falar alto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o teu pensamento. Ou seja, está cabisbaixo, está com a alma ruim, está triste, está borocochô, por causa de uma situação que aconteceu, comece a dizer: opa, isso aqui não está me edificando. Eu vou pensar nas coisas boas, eu vou pensar no que Deus tem para mim. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Vamos lá. Cuide das relações que te causam codependência. Quando você usa uma situação como muleta para a sua vida, irmão, arranca todas as muletas, irmãos, arranca tudo. É igual o cego Bartimeu, né, Odinei? Agora foi curado, sabe o que representa para a tua vida agora, filhinho? Trabalhar. Dia seguinte, vida nova, trabalho. Você não vai mais ficar sentadinho no mesmo ponto todos os dias recebendo esmolinha. Trabalhar. Então, tire as muletas da sua vida. Comece a dizer: Senhor, arranca todas as muletas na minha alma, tudo que segura a minha vida, e comece a declarar tudo que me dá codependência, que não seja Jesus, o Espírito Santo, Pai, eu preciso. Quantos estão entendendo? Romanos 12, 1 e 2, anota isso aí para você ler, todos os dias, para arrancar as muletas, né? Confronte os seus não posso. Alma curada é isso. Você confronta os seus não posso. Eu não posso isso. Isso é demais para mim, está me pedindo demais já. Não, isso aqui não, Deus, isso aqui. Confronte esses não posso da tua vida. Por que eu não posso? Por que eu estou sentindo isso que eu não posso? Às vezes a vida acabou, o casamento não tá tudo perdido, a esperança não tenho mais. Para com isso, irmãos, confronte o teu não posso no Senhor. Traga o choque de realidade, queridos, para a tua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Lute sempre. O Deus da esperança, a palavra de Deus diz que se renova a cada manhã. Vamos lá, estou terminando. Salmos 11, versículo 1. Trabalhe o pessimismo. Meu Deus, o pessimismo é um fator de vitimização. A pessoa é pessimista, o diabo só põe coisa pessimista. A vítima pessimista se diz desencantada com tudo que vê. Ela não acredita nas coisas, ela está desencantada com tudo que vê. Ela passa a julgar as pessoas, ela passa a julgar tudo, porque ela não tem ânimo, ela não tem mais, então ela está desencantada. Por isso que eu disse, colocar uma camiseta para vir no culto, colocar um boné, a pessoa precisa ser feliz. Fala, irmãos.
Ah, pastora, por favor, eu venho do jeito que eu estou. Claro, se você disser, pastora, não posso comprar, não tenho condição. Amém. A minha prioridade é você, não é a roupa. Mas espera aí, irmãos. Olha só o que o Senhor está dizendo. Pessimismo. Às vezes está lá, desencantado. Ai, que alegria, esse negócio. Eu me lembro uma vez que eu falei para uma pessoa, marcha, irmão. Que marchar para quê? Eu estava debaixo de uma unção, aí eu, marcha, Deus está mandando marchar, marcha, e eu lá marchar, a pessoa, mas por que marchar? Como assim? Jesus, olha, confronte esse desencantamento dentro da sua alma, seja alegre, seja feliz em Deus. Quantos estão entendendo? Às vezes a gente, fica julgando as coisas. Não, seja feliz, querido, seja feliz. Leia Salmo 11:1 que ele pôs lá. Cuidado com a ingenuidade também. O diabo vem armar, o diabo é sutil, maligno. Ele vai vindo armar contra você. Não, tenha sabedoria. Fala, Jesus, me dá, Senhor, mente sábia. Eu não posso ser ingênuo. Eu tenho que ter equilíbrio na minha mente. Oh, meu Pai Celestial. Amém, queridos? Comportamentos automáticos, livre-se dele. O que é isso? Não, às vezes, na escolha não são prisão, mas às vezes assim, você não consegue decidir por algo, é um comportamento automático teu que já vem, você não parou para refletir, você não parou para orar, você não parou para falar com Deus, mas você já tem um comportamento automático daquilo. Vai agindo automaticamente com uma situação. Você não está sendo um observador de si mesmo. Deus está dizendo, seja um observador de si mesmo, vai fazendo um check-up. Davi conhecia ele, Davi sabia quando ele não estava bem, quando a alma dele estava em guerra. E Davi corria na presença do Senhor. Olha o que o Senhor está dizendo, um comportamento automático. Não, Deus está falando, se encha do Espírito Santo. Ele vai te direcionar, dirigir você em todas as áreas da sua vida. Ele vai te capacitar do alto céus. Você não precisa ter aquele comportamento automático, sempre daquele jeito. Não, a vida controlada. Não. Deus está dizendo, para com isso. Amém? Então, o que o Senhor está dizendo? Pense sobre os teus pensamentos. Observe o que te passa na sua cabeça, seja observador de si mesmo, aprenda sobre si mesmo, se conhecer. Observador de si mesmo é aquele que conscientemente decide se afastar do seu comportamento habitual e passa a se conhecer. Romanos 7, versículo 15, põe para nós, Éder. Pastor Dinei, pode subir. Fique de pé, irmãos. Romanos 7, versículo 15, olha só. Vamos ver o que diz, Romanos capítulo 7, versículo 15, diz lá. Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Olha aí, isso aqui é um comportamento automático. Está vendo só? Pois o que faço, não entendo, porque o que quero, isso não pratico, mas o que aborreço, isso faço. Olha que sabedoria, que profundidade esse versículo. Então o Senhor está dizendo, se livre dos comportamentos automáticos, aleluias. Não, comece a refletir mais do que o Senhor tem para você. Tenha alegria de viver, seja criativo. Vá diante do Senhor e diga, Pai, cure a minha alma, Senhor. Me faz uma pessoa completa em Ti. Fortalece as minhas vontades, Pai. Não significa que você vai sair aí pulando, saltitando, sorrindo. Para com isso, né, irmãos? Também não é assim. Mas é ter equilíbrio. É saber entender o tempo e o modo das coisas. É não deixar entrar em crise, em desespero. A pessoa às vezes não tem a direção, ela perde o foco. E ela começa a atirar para tudo quanto é lado. Isso é um perigo. Deus tem mais para você. Essa cura que o Senhor está dizendo. Aleluias. Então hoje a pergunta é, qual área da sua vida que você perdeu as rédeas? Qual área da sua vida que você perdeu as rédeas emocionais, das suas emoções? Talvez é com um filho. Não sei, pastora, como lidar. Isto já está desgovernado em mim, pastora Silvia. Às vezes é dentro de um casamento, não sabe conviver, os dois estão vivendo uma crise. Às vezes é nas finanças, o medo do amanhã, o medo de faltar comida, o medo de não ter dinheiro para pagar o aluguel. Ah, como o diabo vem aterrorizar, como Satanás odeia o homem e a mulher de Deus.
se ele puder te escravizar nos pensamentos pessimistas, ele vai te segurar. Às vezes é na área sentimental. Ah, pastor, eu já perdi as rédeas das minhas emoções na minha área sentimental há muito tempo. Então está de volta, você pegar ela de volta no poder de Deus, aleluia. Assumir de volta teu posto no Senhor na sua vida. Às vezes é alguma área íntima tua. Pastor, eu não tenho alegria, não tenho mais essa alegria, pastor. Você tem que tomar de volta essa rédea, pegar as rédeas e dizer: aqui quem manda é Jesus Cristo. Aqui na minha vida quem manda é o Espírito Santo de Deus. Andaria shuri andaraias. Às vezes é um mau humor. Às vezes um mau humor crônico. Deus está dizendo: toma de volta a rédea aí, filho, das tuas emoções, toma de volta, aleluia, Jesus. Às vezes é uma situação tão complicada, que você está morrendo aos poucos, que você não sabe dizer não, você está no automático, e você não sabe mudar, não sabe como começar com mudanças. O Senhor está dizendo: toma de volta as rédeas das suas emoções. Essa situação que está te amargurando, essa situação que está te aprisionando, essa situação que sumiu o controle da tua alma, toma de volta, toma de volta. O Senhor está dizendo, Ele é Deus, e Ele vai te dar as estratégias e o poder dos céus para você vencer. Ele só quer que você venha diante dEle, que você seja verdadeiro com Deus, que você faça como Davi: oh Senhor, eu pequei contra Ti, Pai. Que você faça como o filho pródigo disse: eu pequei contra Deus, eu pequei contra meu pai, eu pequei, Senhor. A Bíblia diz que ele caiu em si. Vamos pedir para o Senhor esta unção. Jesus, nós queremos cair em si. Nós queremos, Senhor, ter paz de espírito, Pai. Nos ajude a cair em si nas áreas da nossa vida que estão desgovernadas, que nós já perdemos o controle. Senhor, me ajude a cair em si, Pai, a clamar pelo Espírito Santo de Deus, irmãos. Precisamos ser pessoas fáceis de lidar, pessoas suaves, pessoas suaves no caminhar com Jesus, pessoas suaves no trato com as pessoas. Precisamos ser pessoas descomplicadas. Oh Jesus poderoso, nos ajude, Pai. Feche os teus olhos, queridos, e fala com o Senhor, porque nesse momento eu quero convidar você que precisa da rédea de volta, você que precisa tomar as rédeas de volta da sua vida, das suas emoções. Eu quero convidar à frente você que precisa falar com o Senhor. Pai, olha para mim, Senhor, olha para dentro de mim. A tristeza me consome, o medo me aprisiona, Senhor. Eu não consigo avançar, Jesus, mas eu quero avançar para perto de Ti, papai. Eu quero receber a cura na minha alma, no meu corpo, no meu espírito. Eu quero receber o equilíbrio para a minha personalidade em Deus, aleluia. Eu quero receber a cura e o equilíbrio para o meu sentimento, Senhor, em Ti, papai. Hoje o inimigo perde tudo o que ele tinha pego de você. Hoje Satanás cai debaixo dos teus pés, porque a mudança que o Senhor começou, Ele está completando dentro da tua alma, do teu coração. Eu vejo o Senhor curando o coração sangrando. O Senhor me mostra corações sangrando, feridos, doídos. Comece a perdoar a si mesmo. Diga para o Senhor, diga: Pai, eu sou grato a Ti pelas coisas boas que o Senhor me deu. Eu sou grato a Ti pelas oportunidades de bênção que o Senhor me deu. Eu sou grato a Ti, Senhor, porque Tu és o bem maior da minha vida. Mas eu libero perdão. Diga para o Senhor: eu libero perdão para as pessoas que me fizeram mal. Eu libero perdão para as pessoas que foram instrumento de Satanás no meu caminho. Eu libero perdão para as pessoas que falaram tão mal de mim e me fez entrar nessa prisão de sentimentos. Eu libero perdão, Senhor, para quem tocou em mim indignamente, para quem feriu meu coração e a minha alma.
Eu libero perdão, Senhor. Porque eu vou sair dessa prisão hoje de uma alma conturbada. Diga para Ele. Eu vou ser livre, eu quero essa liberdade, Jesus. Eu quero essa liberdade, eu quero esse novo tempo de Deus na minha vida, papai. Eu quero receber o meu chamado em Ti. Eu quero realizar para Ti tudo que o Senhor sonhou com a minha vida. Diga, eu libero perdão para as pessoas que me fragmentaram o meu ser. Diga, eu peço perdão também, Senhor, se eu fui instrumento de ferida na vida de outros. Eu peço perdão, Senhor, porque quanto tempo eu permiti que a minha alma ficasse aprisionada, Pai. Eu reconheço, Jesus, porque a Tua palavra me dá garantias, que se eu me humilhar e me arrepender do meu pecado, eu serei curado por Ti. Ah, se eu clamar agora e me arrepender e reconhecer que a minha alma precisa de cura, eu retomo o caminho de volta. Como filho pródigo, Jesus, eu peço perdão. Como filho pródigo, eu declaro, eu pequei contra Ti, contra os céus. Como filho pródigo, Senhor, eu caio em Si. Como filho pródigo, Pai, eu recebo a restauração da minha alegria. Vai falando com o Senhor agora. Você vai colocar esta área que você tinha perdido as rédeas. Você vai colocar agora na cruz de Cristo. Comece a entregar agora para Ele, em nome de Jesus. Oh, glórias. Vamos adorar o Senhor.